Nossa Vida Melhor está de volta. Eu estou muito contente de trazer o tema de saúde que a gente vai aprender sobre ele agora. Por quê? É uma das queixas mais comuns, não só nos hospitais, até nas redes sociais. Quando a gente encontra um amigo, as pessoas falam, ai, dor nas costas, que dor na coluna. Cada vez mais pessoas são atingidas. E, gente, não é só para a turma mais velha, não. Os adolescentes, viu, também estão sofrendo com dores nas costas, dores nas colunas. Os mais idosos a gente não precisa nem falar, né? E são muitas as causas que podem desencadear essas dores. Para saber quais são, como evitar, é que a gente convidou o Dr. Nelson Astur, que é médico especialista em ortopedia, formado pela USP, membro da Santa Casa de São Paulo e coopera aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite. Muito bom falar sobre dor na coluna. A gente, inclusive, deu uma pesquisada. As pessoas têm realmente muitas dores, né? E aprender sobre esse assunto é crucial. Existe algum lugar onde as pessoas mais sentem dor na coluna? Na parte da coluna? Em geral, existe, sim. São dois lugares principais. A dor lombar, que é a mais frequente de todas, justamente na parte mais baixa da coluna, que é a que sustenta mais peso e é a que mais sofre no nosso dia a dia. E também é bastante frequente a dor cervical, que aí é por má postura, por vícios de postura para quem fica muito no telefone, ou principalmente hoje em dia digitando, WhatsApp, o uso do celular indevido, né? Normalmente, por que as pessoas têm tanta dor na parte lombar? A grande maioria, 90% a gente pode dizer, é por questões musculares. Tá? É uma musculatura que sofre o dia inteiro de uma pessoa que necessita dessa musculatura e não oferece nada para ela. Ela não faz atividade física, ela tem sobrepeso, ela tem uma má postura, ela agacha para pegar um peso no chão de uma maneira errada. Então chega uma hora do dia que o músculo não aguenta mais e manda um sinal para o cérebro e fala, vamos com calma. E aí vem o sinal da dor. A dor, ela protege a gente de alguma forma, né? Exatamente, é uma forma de te limitar nas suas coisas. Presta atenção. Tá aqui, a gente tem um protótipo de coluna. A gente, pode pegar, claro, por favor? Claro. Então, aqui a gente está representado um modelo de uma coluna inteira, né? Desde a coluna lombar, que são essas 5 aqui embaixo, temos a coluna torácica, que é de onde saem as costelas, e aqui, por fim, a coluna cervical, que compõe o pescoço. Aqui em cima já estaria o crânio, a cabeça, né? Então a gente vê que a própria anatomia, a nossa própria evolução, nós temos vértebras maiores e discos maiores na coluna lombar, porque a carga aqui é muito maior, né? Ela sustenta o peso do corpo inteiro, e na cervical a gente já tem estruturas mais delicadas, menores, porque elas não precisam de toda essa carga. A grande parte da nossa mobilidade, quando a gente vira para lá, vira para um lado, agacha, pega um peso no chão, a gente está usando a coluna lombar. Por isso que ela é muito mais requisitada biomecanicamente e a musculatura aqui atrás sofre muito mais. Então a maioria dos problemas de dor nas costas vem dessa região. É a famosa cena da pessoa levando a mão aqui nas costas. Levanta já com a mão nas costas, né? A gente tem um povo fala, posso mostrar agora? Então, vamos lá, a gente fez para sentir a temperatura nas ruas. O que as pessoas sentem em relação a essas dores? Pode rodar. Dor na coluna e nos braços. Nossa, isso aqui, meu Deus, demais. Eu sinto muita dor na coluna. Muita dor na coluna e dor na perna. E dentro que eu caí uma queda, né? Aí sinto dor. A senhora acha que foi por causa da queda ou é por causa do dia a dia mesmo? Eu acho que é a queda e a cada dia que vai a gente vai ficando mais velha, né? Aí vai chegando as dores. Mais ou menos. Muita não. Mas de vez em quando, porque eu movimento muito, né? Dor no nervo ciático. Parece na perna. Ontem eu passei no ortopedista. E o que ele disse? Ele disse que posições, né? Você ficar sentado, aquela coisa. Não, na verdade não. Eu me exercito bastante para evitar isso. O que você faz quando você sente a dor? Bom, eu em casa, né, a gente passa alguns gelol, alguns remédios assim que realmente amortecem um pouco as dores. Faço compressa de água quente. Melhora? Alivia. Melhorar não, né? Tem que fazer o tratamento correto, mas alivia. Dá para andar um pouquinho mais. Eu tomo chá, vou no médico.
melhora. Depois que comecei a fazer musculação, aí eu pensei que melhorou mais. Eu tenho sentido quase nada. A senhora recomenda uma atividade física para passar? Mas não tem outra coisa. Né? A atividade física acaba com todas as dores. Monte de médico pelas ruas, né? Tem chá, passa um gelol que melhora, tem gente que toma põe gelo, Isso. né? Cada um acha a sua forma de lidar. Né? Água quente. Isso tudo realmente funciona ou é mito? Funciona, na verdade, você substitui algumas coisas científicas e adapta para o seu dia a dia. Água quente, bolsa de água morna, basicamente são coisas para relaxar a musculatura. Então você coloca na musculatura das costas, quando você vai deitar, quando você vai dormir, isso relaxa a musculatura e melhora. É mais para aquelas dores crônicas, aquelas dores arrastadas. Gelo, o próprio gelol, como foi comentado, são aquelas dores mais agudas, aquele mau jeito naquela hora ou por uma pancada ou um movimento errado que você fez. Então ajuda sim, são formas de tratar na hora sem ter que ir num pronto-socorro, num médico. Perfeito. Agora, o ideal mesmo é, como uma delas até falou, que está praticando a musculação, a gente prevenir. Apesar de que se o exercício físico for feito de forma errada, pode prejudicar a coluna, né? E aí a gente fala sobre isso já já. Na hora de dormir, a gente também precisa tomar alguns cuidados? Sim, a posição de dormir ela é muito importante. Primeiro eu vou falar do pior, o que não deve ser feito. Dormir de bruços, barriga para baixo. Essa é uma posição ruim para as costas. Um monte de paciente queixa de dor nas costas. Quando você vai identificar e perguntar sobre o dia a dia dele, é uma pessoa que dorme de bruços. Se você dorme de barriga para cima, o ideal é colocar um travesseiro embaixo da coxa, como está mostrando ali na imagem. Isso vai fletir um pouco o seu joelho, o seu quadril e deixar a sua coluna de uma maneira mais fisiológica. Se você dorme de lado, pega esse mesmo travesseiro e coloca entre a perna, entre a coxa. Vai deixar a sua coluna muito mais alinhada e evitar sobrecarga. Perfeito. A gente continua conversando já tem perguntas e em 2 minutinhos, tá bom? E eu continuo então com o Dr. Nelson Astur, falando sobre as dores na coluna. Me chamou a atenção ali a Thaisa falando assim, bico de papagaio, hérnia de disco. Como é que chega nesse diagnóstico? Assim, eu tenho um bico de papagaio, eu tenho uma hérnia de disco. A gente tem que até ter cuidado com isso, porque são coisas muito comuns. Se você pegar uma pessoa sem sintomas e fizer algum exame de imagem, uma ressonância magnética, a chance de aparecer um bico de papagaio, uma hérnia de disco, é grande, é relevante. O que é um bico de papagaio? O bico de papagaio, ele é uma defesa do corpo para movimentos instáveis da vértebra. Então o corpo ele faz um crescimento como se fosse uma espícula óssea na vértebra e quando você faz uma radiografia, ele fica com o aspecto de um bico de papagaio. Então o bico de papagaio é uma espícula óssea na vértebra. Esse bico pode estar na frente ou ele pode ir lá para trás e apertar os nervos. E como uma hérnia de disco também acontece. E a aí hérnia você de tem disco é o quê? A hérnia de disco, ela vai ser uma alteração, eu tenho um modelo aqui. Basicamente, é um vazamento do conteúdo do disco intravertebral. Então, o disco nada mais é do que um amortecedor entre uma vértebra e outra, e ele é submetido à carga de compressão durante a nossa vida. Em algum momento ele pode começar a falhar, e aí esse conteúdo que está dentro, ele vaza para trás e vai para o canal onde passam os nervos. E comprimindo o nervo e dá aquela famosa dor ciática, que é a dor que corre para a perna. Que é uma dor por Agora compressão você vê, do né? nervo. A gente fala bastante aqui da história de dormir bem, porque a gente não fica em pé o tempo todo, né? 1/3 da nossa vida a gente está deitado, então realmente tem que levar isso tudo com seriedade, escolher a posição correta. A gente tem, inclusive, que se preocupar com o dia a dia, com os pequenos afazeres. É importante prestar atenção para não prejudicar a coluna. Olha as dicas da fisioterapeuta Marina Berti. Tenho certeza que você vai gostar. Oi, Cláudia. Oi, pessoal de casa. Hoje eu estou aqui com a Marina e nós vamos falar de uma coisa muito importante. Como limpar a casa sem agredir a musculatura. É possível? É possível, sim, prevenir algumas lesões, principalmente de esforço repetitivo no dia a dia. Quais são os movimentos do cotidiano que mais agridem?
Olha, o abaixar sem flexão de joelho pode prejudicar bastante a parte da coluna, tá? Então, muitas pessoas, elas apresentam ou lesões agudas, que são aquelas lesões que um simples movimento pode causar um travamento da coluna, ou lesões mesmo por esforço repetitivo. Existem muitas tarefas diárias que a gente vai mostrar aqui, com alguns cuidados que nós podemos tomar para evitar esse tipo de lesão. Mas em relação a estender a roupa no varal, o ideal é que a pessoa não tenha que ficar na ponta dos pés, então não ser muito alto, poder ser um varal que você desça o varal e ele possa ficar assim na altura dos olhos da pessoa, para ela poder pegar e não precisar ficar sobrecarregando demais também a parte de ombro, e nesse caso, até se ela tiver que ficar na ponta dos pés, vai acabar sobrecarregando até a parte de panturrilha, essas coisas. Então o ideal é que a altura seja uma altura que fica na distância do olho da funcionária ou da pessoa que está fazendo isso. Para ilustrarmos essa matéria, estamos aqui na casa do Rodolfo e a Marina vai dar várias dicas para o Rodolfo e para você que está em casa, para facilitar no seu dia a dia. Esse banquinho que tem na casa do Rodolfo foi um achado, tá? Isso é um objeto que ele estava aqui na casa dele e a gente pode utilizá-lo para várias coisas. Por exemplo, na hora dele fazer os afazeres domésticos na pia, ele pode alternar. Rodolfo, por gentileza, coloque a perna direita. Isso, ele pode alternar a descarga de peso que ele tá fazendo nos membros, tá? Então ele vai alternar, então ele pode ficar um pouco com essa perna, um pouco com a outra perna, que aí ele não vai sobrecarregar a coluna dele e nenhuma das pernas também, tá? Se eu puder ir um pouquinho mais além, a gente pudesse ensinar, eu falaria assim, mantenha o abdômen contraído, porque quando você fica com o abdômen como se você estivesse murchando a barriga, você deixa a tua coluna um pouco mais alinhada, evitando também alguma descarga de peso nessa região. De qualquer objeto que você tenha que pegar no chão, seja o balde, seja torcer um pano dentro do balde, ou pegar a chupeta do neném que caiu no chão, um garfo, alguma coisa, sempre lembrar de fletir os joelhos, tá? E travar o abdômen na hora de levantar, isso a sua coluna vai agradecer. Como a gente pode ver, o lixo dele é bem baixinho, então o ideal é que você faça o movimento do mesmo modo que nós utilizamos para pegar, por exemplo, um balde ou aqui na geladeira. Você vai flexionar, aí você retira o lixo, amarra. Isso. Pode contrair sempre o abdômen, deixando a coluna bem ereta e levanta. Assim você consegue prevenir uma sobrecarga nas articulações, tanto da coluna quanto do joelho. Improvisando aqui na casa do Rodolfo, se ele fosse passar algumas peças de roupa, o ideal seria então que ele ficasse sentado, para o ombro dele não estar sobrecarregado. Então você vê que o ombro dele está numa posição neutra. Ele não está nem muito acima e nem muito para baixo, tá? Sempre mantendo o abdômen contraído e a coluna ereta. Viu, meninas? Dicas, esses cuidados são importantes, né, doutor? Com certeza. Agora, o nosso câmera fez uma pergunta fora do ar, eu queria só que você respondesse, né? Bico de papagaio, tem cura? O bico de papagaio em si, uma vez que ele se formou, ele vai estar sempre lá. Tá? Não vai ter nada que vai com a mão lá e tirar, a não ser uma cirurgia, né? Mas você não precisa necessariamente retirar esse bico para tratar a dor. Uma vez que você identifica da onde vem a dor, um tratamento em geral de reabilitação, fisioterapia, atividade física, um pilates bem feito, vai resolver o problema e você vai desinflamar essa área da coluna e a sua dor vai passar. Então, você pode conviver bem com o seu bico de papagaio, ele não vai ser um problema para o resto da sua vida. Perfeito. Vou deixar uma pergunta no ar e eu volto já e a gente vai ouvir a resposta. Então, olha, a Melissa Miranda, ela fala, sou ansiosa e tenho problema na cervical. Tem dias que tenho dores de cabeça, mas sinto que quando aperto o músculo do pescoço, a dor irradia para a cabeça. O alongamento e o fortalecimento dessa área podem ajudar ou existe outro tipo de tratamento? Você responde já. Essas dores na cervical, essa tensão, como é que a gente lida com isso? Será que tem jeito? A gente vai ouvir já a resposta, tá bom? Vamos continuar aqui, doutor. Temos perguntas, o povo precisa saber. Eu deixei no ar a da Melissa Miranda, ela sente essa pressão na cervical
E aí, o que a gente pode falar para ela? Essa pergunta que você fez, a primeira palavra que ela começou na mensagem foi sou muito ansiosa. Isso. Tá? Ansiedade, estresse, fatores emocionais deixam essa musculatura cervical muito tensa, muito travada, muito rígida. Então é muito comum a dor cervical relacionada a essa parte emocional. Então não é só tratar, às vezes, postura, tratar atividade física, é tratar também a cabeça. E aí ela pergunta assim, alongamento e fortalecimento podem ajudar? Vão ajudar. Vão ajudar. Vai ajudar, inclusive, na hora que ela tiver com essa dor. Se ela estiver trabalhando, se ela trabalha no escritório com um computador na frente, parar um pouquinho a cada 40 minutos, 1 hora, para fazer um alongamento da pescoço, jogar ele para o lado, segura 10 segundos, joga para o outro, segura 10 segundos, vai aliviar a tensão muscular e vai melhorar bastante a dor na hora. Agora, se você conseguir fazer essa atividade em grupo, aí vai ser mais legal ainda, porque mexe com essa musculatura e tal, mas mexe com a cabeça. Exatamente. Faz amigos, dá risada, foca em outras coisas, isso baixa um pouquinho a nossa ansiedade, o nosso nível de estresse, não é? Com certeza. A Fabiola, ela é de Florianópolis, ela fala, tenho muita dor na escápula esquerda, dói muito, gostaria de ouvir um pouco sobre o tratamento. Escápula. Isso. É aqui? A escápula, lembrando, o pessoal chamava de omoplata ou de asa, né? É o osso aqui atrás na coluna, a gente tem 2, uma para cada ombro. As dores da escápula, elas ficam numa região de transição entre problemas do ombro ou problemas da coluna torácica, tá? Então, então, às vezes, você tem essa dificuldade de identificar qual que é a etiologia da dor, tá? É muito comum pessoas que têm uma postura ruim, de ficar muito curvado, ter uma tensão muscular maior e gerar dores nessa região da escápula. Então, uma correção postural, uma consulta a um fisioterapeuta que faça, por exemplo, RPG, deve ajudar bastante esse tipo de dor. A Adriana, ela tem 41 anos, ela é de Maricá. Ela fala, boa tarde, Cláudio, eu amo o seu programa. Eu tenho discopatia degenerativa. O que seria realmente? O que é isso? A discopatia, pelo que o próprio nome diz, é a degeneração do disco. Tá? Isso é uma coisa muito comum. Se isso vai te causar problema ou não, é outra história. É aquela coisa que eu falei antes. Se eu fizer uma ressonância magnética numa pessoa que nunca teve dor nas costas, pode ser que ela tenha uma discopatia degenerativa. Porém, ela nunca teve dor. Então é muito mais importante ver o que essa discopatia está causando, que tipo de dor, que tipo de problema, para tratar o foco disso daí. Porque o disco degenerado, ele não volta atrás, ele não vai se curar e se regenerar. Uma vez que ele degenerou, ou ele fica igual ou ele piora. Então a gente tem que ver que tipo de problema que essa discopatia está causando. Ok. A Cirlei de São José do Rio Preto, ela fala assim, oi, programa é 10, obrigada, Cirlei. É muita informação, assisto todos os dias. Eu tenho muita dor na região do pescoço que irradia para o meio das costas e me dá muita falta de ar. E ela fala, eu já fui vascularizada. Ela deve ter feito uma revascularização, talvez, do coração, talvez. Né? Essa dor, esse tipo de dor é muito comum em quem tem má postura também. A dor no meio das costas que vai para baixo é exatamente o caminho do músculo grande dorsal, que é esse músculo que parece um triângulo aqui nas costas. Pode ter relação com o coração, já que ela fala... Difícil. A dor do coração, ela vem aqui mais na frente e irradia para trás. O trajeto é diferente. Ok. E a Fabiane, por fim, ela fala que tem endometriose, muita dor na lombar e no ciático. E ela disse que ouviu falar que a endometriose pode pegar o ciático. Ela quer saber se isso é possível. A endometriose, ela pode mimetizar sintomas da dor lombar. Dependendo de onde está localizado o seu foco da endometriose, seja em qualquer região do abdômen ou da pelve, ela pode dar uma dor nas costas que mimetiza uma dor lombar. Mas, em geral, ela dificilmente vai ter relação com a dor do ciático. A dor do ciático, ela provavelmente vai ter uma origem com algum problema na coluna. Perfeito. Tá? É indicado ainda a cirurgia? As cirurgias estão minimamente invasivas? Eu, pessoalmente, sou um cirurgião de coluna, então, lógico, vou defender a minha parte. Existe uma indicação, mas a indicação de cirurgia para a coluna, em geral, ela está restrita a 2 a 3% dos pacientes. Geralmente, a gente tenta tudo que é possível antes para resolver o problema, exceto em casos de urgências neurológicas ou fraturas, né? Mas para tratar dor nas costas, 90% a gente resolve com reabilitação, atividade física. São poucas as indicações cirúrgicas, mas quando necessário, a cirurgia resolve muito bem. O segredo da cirurgia é a boa indicação. Perfeito. E a gente conversou com o Dr. Nelson Astur, ele está no site nelsonastur.com.br.
Se quiser mais informações, entra no site, você vai ter mais informações. Importante a gente estar bem amparado, né? E o telefone de contato no Pacaembu 011 3825 8699 ou no Morumbi 011 2151 9393. Até a próxima, foi Obrigado, muito bom te Cláudia, receber. obrigado. Muito obrigada. Ainda em tempo lindo 2018 para você e para sua Um bom família, ano para doutor. todos.